pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso de número 28. Episódio de hoje: Missionário do Golfe. Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast No Caminho. Em 1992, o consultor de turismo Ted Sprague, de Atlanta, começou a usar o golfe como uma forma de apresentar o evangelho às pessoas. Ao longo de um período de 4 a 5 horas jogando golfe e admirando a criação do Senhor, eu me sinto muito mais relaxado. Por várias vezes, senti a alegria de compartilhar a minha fé com outras pessoas. Se o texto de Atos, capítulo 17, verso de número 28 é verdadeiro, por que o campo de golfe não pode ser incluído? Ele prossegue dizendo: eu me vejo como um missionário do golfe. Muitas vezes, pessoas ficam felizes quando alguém demonstra interesse por elas. Várias delas me dizem: ninguém jamais se preocupou em ouvir o que eu tenho para dizer. Na primeira metade do percurso, faço perguntas básicas para criar um ambiente propício ao diálogo. Na segunda metade, faço perguntas sobre os desafios que essas pessoas enfrentam no mundo dos negócios ou a respeito da visão que elas têm em relação aos segredos do sucesso. Quando passo para as perguntas mais pesadas, falo a respeito das dificuldades e dos obstáculos que eu tive para enfrentar nos negócios e na vida. Falo sobre o sentido da vida, de um relacionamento pessoal com Cristo e ofereço a essas pessoas um livreto do tipo Os Passos Necessários para Alcançar a Paz com Deus. A maneira como elas reagem não é tão importante quanto o fato de torná-las parte deste processo. Texto de Robert Tamazin, Life and Work, Vida no Trabalho. Existe alguma pessoa em sua vida que você possa considerar tão importante quanto o ar que você respira? Responda a esta pergunta e descobrirá quem alimenta a sua alma. Quando Paulo se viu diante dos filósofos gregos em Atenas, ele começou a dar o seu testemunho exatamente onde aqueles homens viviam. Ali havia muitos altares dedicados a ídolos, incluindo um que levava a inscrição: ao Deus desconhecido. Paulo sabia o que o seu público pensava e quais os valores que aquelas pessoas prezavam. Portanto, ele também sabia o tipo de abordagem que deveria usar na apresentação do Evangelho. Ele indicava às pessoas um Deus vivo que as criou à sua imagem e semelhança e que desejava ser conhecido por elas. Paulo dizia: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Em outras palavras, ele apelou para o amor que eles tinham pela razão e até citou um dos poetas gregos. Podemos achar difícil testemunhar diante de estranhos, mas um homem íntegro procura oportunidades para falar a respeito de Cristo em todas as situações da vida, inclusive em um campo de golfe. Começamos simplesmente com um ponto de interesse comum, procurando entender o nosso público a partir de algum contato amigável e passamos a falar da bondade de Deus em nossas vidas. Deixo hoje para reflexão o texto de Paul Tournier, psiquiatra suíço. Nossa tarefa como leigos é viver a nossa comunhão pessoal com Cristo com tal intensidade a ponto de contagiar outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.